Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Momento Wi-Fi Cell de hoje. O texto para a nossa reflexão está no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, na parte final, que diz o seguinte: O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Você sabia que matar, adulterar, roubar, mentir, cobiçar não é pecado? Não sabia? Então assista até o final. Bom, a Bíblia declara que o coração do homem, ele é enganoso. Isso está em Jeremias, no capítulo 17. Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele fez também a seguinte declaração no Evangelho de Marcos, capítulo 7. É do coração que procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, cobiça, inveja e etc. É verdade que a Bíblia usa a palavra coração como um termo poético para descrever a mente, até porque o coração ele não sente nada, ele não pensa em nada. Ele simplesmente bombeia o sangue no nosso corpo. Mas é a nossa mente que produz essas coisas. E sobre a nossa mente, nós acabamos de ver. Ela é enganosa e ela é corrupta. E a razão de ela ser assim é justamente porque, como vimos no episódio anterior, Adão e Eva acabaram desobedecendo a Deus. E vimos ali que então o salário do pecado foi justamente a morte. Mas antes da morte, a dor, o sofrimento. E agora, com a entrada do pecado, houve uma mudança na natureza humana. Lembra que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Agora, a partir do momento que Adão e Eva pecam, todos os filhos que nascem, eles nascem à semelhança de Adão. Ou seja, com uma natureza pecaminosa. E o que é pecado? Como eu disse, matar, roubar, mentir, adulterar, cobiçar, não é pecado. Não estou dizendo agora que isso está liberado para se fazer e que não teremos nenhuma condenação se fizermos essas coisas. O que eu quero dizer é que, como febre não é doença, é o sintoma de que há uma doença. Esses atos pecaminosos, eles não são pecado em si, mas eles são sintomas de que o pecado está no coração daquele que pratica. E por isso é interessante o texto que nós lemos para a nossa reflexão, quando diz que o homem vê o exterior, porém Deus ele vê o coração. E é maravilhoso saber disso, porque Deus sabe as nossas intenções. Deus sabe porque muitas vezes erramos o alvo. E é justamente por Ele saber que nós erramos o alvo, justamente por causa dessa condição pecaminosa que nós temos, é que Ele, com muito amor, com muita paciência, com muita misericórdia, com muita compaixão, Ele tem se aproximado de nós, Ele tem trabalhado em nossa vida. Eu costumo dizer que o pecado ele é como uma doença crônica. Por mais que estejamos com Deus todos os dias da nossa vida, o pecado estará presente. Porque nós somos pecadores. Mas quando eu digo o pecado estar presente, eu não estou dizendo os atos. Porque aquele que reconhece que Cristo dá o poder para vencer o pecado, ele não vai mais viver pecando. Ele não vai mais viver cometendo os atos pecaminosos. Porque agora no seu coração, quem está imperando não é mais o pecado e a sua lei, mas justamente a graça de Cristo. E aquele que tem a graça de Cristo no seu coração, esse vai então viver em novidade de vida. Porém, sempre lembrando que tem uma doença crônica. E por ter essa doença crônica, e por reconhecer que tem essa doença, ele vai viver em dependência de Deus. Ele vai lembrar do que Cristo disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Você e eu somos pecadores. Temos uma condição pecaminosa. Como mencionou Davi, em pecado me concebeu minha mãe. E assim também você e eu fomos concebidos, em pecado.
Por mais que a gente fique numa cama, vegetando, olhando só para o teto e lendo a Bíblia, ainda assim, somos pecadores. O pecado vai além de um ato. O pecado é uma condição. Que ao reconhecer essa dura realidade, que o Espírito Santo lhe conduza para a solução. E a solução é Cristo. Que Ele te abençoe. Um forte abraço.